é muito ativa. A criança explora com curiosidade, aplicando esquemas conhecidos, associados a efeitos que já é capaz de antecipar, tais como chupar, sacudir e bater. Então agora ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe que se ela bater vai fazer barulho até os 8 meses, né? E então, por isso que já não é uma reação circular primária, ela já é secundária. Ela já percebeu o efeito de algumas coisas que ela faz. E ela então vai tentar repetir isso. Por isso que criança gosta tanto de bater tampa de panela, né? Bater na mesa, entendeu? Ela está testando. Para ela é muito importante esses sons. Percebe que no começo ela nem consegue entender que é ela que faz o barulho. Ela não consegue perceber no início. E aos pouquinhos ela começa a perceber que é uma reação dela. Que é em função do que ela está fazendo, que o barulho se faz. Então, ela está testando. Então, criança precisa ter todos os tipos de atividade possível. A assimilação generalizadora com os objetos é muito ativa. A criança explora com curiosidade, aplicando esquemas conhecidos, associado a efeitos que já é capaz de antecipar. Já falei, né? Chupar, sacudir e bater. Como é que é isso na creche, com as crianças nessa idade? Como é a movimentação deles na creche? Como é que é o dia a dia deles? Quem quer falar? Uma criança aí de 8 meses, 7 meses, 8 meses. O que ela faz na creche? O que ela faz ali? Você é ali? Ela descalça brinquedos que fazem barulho, geralmente. Elas rolam pelo chão, já começam com 6. Bom, 6 meses elas sentam e ficam ali tentando alcançar e fazendo esses chutes e tentando pegar também bastante coisa no redor. E com os 8 meses aí já se locomove para alcançar o que tem vontade e gostam de música, né? Bastante. E atenção direta. E como que o professor trabalha com essas crianças? Quem é um professor aí que pode contar para a gente? Que trabalho você desenvolve nessa fase com a criança? Pode. Quem é o professor que conta para nós? É o B1. B1. Nem o professor pode contar o que faz com a criança nessa idade? Eu acho que nessa idade, o que mais chama a atenção deles é a parte visual, né? Tudo que eles enxergam, tudo que se movimenta, tudo que faz barulho, por isso que a música, as histórias, aqueles livros que mexem, que chamam bastante atenção, a gente cantar e fazer gestos. Eu falo assim, eu acho que a gente faz outros tipos de atividades também, mas eu acho que nessa idade o que mais chama a atenção deles é esse tipo. E essa atividade de rolar, sabe, de usar o corpo, vocês fazem então, bastante? Isso daí, eu uso o rolo lá na creche, né? A gente já começa a colocar eles em pé na frente do espelho também, para ver a própria imagem. Nossa, isso é ótimo. Que ele está tentando se reconhecer, né? É muito interessante. Em todas essas atividades corporais, principalmente deixar a criança rolar, deixar a criança virar. Rolar né? eles na bola, eles gostam bastante também. Que legal. Alguns sentem até um pouco de medo, né? Mas a maioria gosta. Segurança, né? Essa é uma idade difícil de trabalhar ou é uma idade assim, gostosa para trabalhar? É gostoso, mas é difícil. Por que é difícil, professor? Porque a gente tem que perceber a cada criança o que cada uma delas está precisando naquele momento e trabalhar diferenciado cada uma. E você... a gente quer que ela desenvolva, né? Se uma não está sentando, o que eu vou fazer para estimulá-la a sentar, né? A engatinhar, a virar, né? A pegar. Então a gente precisa disso aí. Cada um é cada um e tem que trabalhar diferenciado.
São várias fases, né? Tem 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 8 meses. Uma sala só. Até um ano, né? Mas um vai também estimulando o outro. Sim. Né? Um vai estimulando o outro. Aquele um pouquinho mais pertinho vai estimulando quem está menos desenvolvido ainda, né? Essa é a grande vantagem de você ter crianças de uma faixa etária mais ou menos parecidas, né? Não pode ser tão discrepante, mas mais ou menos a vantagem é essa. Um vai estimulando o outro a evoluir. Você sente isso? Sente que o próprio coleguinha vai ser... Em todas as fases, né? Em todas as fases, é verdade. Até mesmo depois na escola normal, isso acontece, né? De acordo com o Vygotsky, com os autores. Bom, a criança já é capaz de encontrar objetos escondidos, não está falando, eles acham, eles gostam desse tipo de brincadeira? Eles adoram, né? Normalmente. E até muito grandinho depois, eles adoram ainda brincar de esconde-esconde, porque eles ainda não conseguem perceber exatamente como isso funciona, né? Tanto que eles falam, olha, eu vou me esconder ali, viu? Né? Porque ele acha que se ele entrou atrás da cadeira, eu não vejo. Ou então coloca a mão no rosto e acha que não está lá. Isso, exatamente. Coloca a mão no rosto e acha que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. A criança. Agora cadê eu? Cadê eu? É muito interessante essa fase. Então, no subestágio anterior, a criança descobre o objeto por acaso. Desde o início existe um objetivo. O bebê demonstra originalidade e procura utilizar esquemas antigos. Seria o que o Piaget chama de assimilação generalizadora. Lembra que nós falamos, né? Da generalizadora, quando ela já consegue transferir aquilo que ela já tem lá na estrutura cognitiva dela para outras situações. A assimilação recognitiva também está relacionada com êxitos posteriores, pois nesse subestágio aparece o reconhecimento motor. Ela já associa um objeto ao movimento, ao sacudir o braço, ela faz suar o chocalho. Agora, a atenção e o interesse da criança deslocam-se até o resultado das suas ações. Ela não faz mais só por fazer. A criança é cada vez mais sensível às mudanças da realidade, fonte de desequilíbrio e novas acomodações. O que é o desequilíbrio? Nossa, quanta gente falando assim, eu vou ter que fazer inscrição. O que é o desequilíbrio, gente? É quando ela vai conquistar alguma outra coisa. Né? Na verdade, de acordo com o Piaget, de acordo com todos eles, todos os grandes educadores, só mudam os nomes, né? Então, o Piaget fala que para uma criança aprender, ou a gente mesmo, para qualquer um aprender, existe um processo que se chama equilibração, processo de equilibração majorante. O que é major? Major é aquele que manda, é o maior. A palavra major é maior, é aquele que manda, tá? Então, para qualquer tipo de aprendizado, a criança tem que ser submetida a esse processo de equilibração majorante, tá? O que é o processo de equilibração majorante? Então, como nós já vimos, a criança já vai ter conhecimentos aqui na estrutura cognitiva dela. Não foi isso que nós vimos? Lá no comecinho, então, ela já tem os conhecimentos na estrutura cognitiva. Para que ela consiga aprender qualquer coisa nova, ela vai ter que primeiro pegar esse conhecimento que está aqui fora e levar lá para dentro, tá? E ela só faz isso se ela tiver motivação. O que é motivação?
que é motivação? Pior que não. A motivação é vontade. É necessidade. É interesse. Por isso que a gente fala que a motivação é intrínseca, quer dizer, interna. Certo? O que está no ambiente pode ser um facilitador ou um dificultador. Então você já sabe que a criança nessa idade, ela gosta de coisas que fazem barulho, de coisas que se mexem, né? De coisas de cores vivas, de cores alegres. Então você propicia para ela um ambiente que tenha tudo isso. Então, na verdade, não é o ambiente que está motivando. Você que sabe que naquela fase é aquilo que é de interesse dela. Então você propicia um ambiente facilitador para ela. Tá? O que está fora facilita ou dificulta. Por isso que todo concurso caísse a gente erra. Porque na verdade a motivação não é o que está fora. A motivação é você saber em cada fase da criança quais são as necessidades dela. O que interessa para a criança. E aí você garantir que o ambiente dela esteja rico daquelas coisas que são importantes para ela. Tanto que vocês podem ver que a criança, nessa fase, você põe uma coisa hoje, ela brinca e tal. Dali 2 minutos ela não quer mais ver. Né? Por quê? Porque ela já repetiu quantas vezes fossem necessárias e aí ela não tem mais interesse. Né? Quantos pais a gente ouve falar, nossa, a criança compra o brinquedo, ele brinca um pouco, daqui a pouco está jogado. Claro, perdeu o interesse. Não é o brinquedo, é a novidade. Né? É aquilo que ele traz dentro dele. Acabou aquilo, matou aquela curiosidade, aquele brinquedo não serve para mais nada. É por isso que os ambientes têm que ser sempre renovados para a criança. Quanto menor ela é, mais você precisa renovar o ambiente. Porque a curiosidade dela é muito rápida. Então ela acaba não querendo mais ver aquilo na frente. Né? Então eu acho que é um trabalho difícil. A gente tem que estar sempre modificando o ambiente. Ela sempre tem que ter alguma coisa que chame a atenção. Né? Porque essa é a necessidade do momento dela. Esse é o interesse do momento dela. Não adianta eu falar para ela, olha que lindo esse apagador. Ela vai pegar, provavelmente, esse apagador ela vai gostar. Porque ela vai arrancar um pedaço. Entendeu? Acabou isso. Não serve para mais nada. Entendeu? Ela joga pro canto. Então, como é a fase de desenvolvimento dela, eu tenho que garantir isso para ela. Quando ela vai pegar qualquer coisa, então o Piaget dá exemplo de uma criança de 2 anos que viu uma bolinha de gude pela primeira vez. Tá? Ela nunca tinha visto uma bolinha de gude. Então, ela vê a bolinha de gude. Se vocês vissem uma bolinha de gude, vocês iam pegar? E eu amo bolinha de gude, eu acho linda. Eu ia pegar nem que fosse para pôr no vaso da minha casa. Mas eu ia pegar, eu acho bolinha de gude linda. Então, a primeira coisa tem que ter esse interesse. Se a pessoa passar pela bolinha de gude aqui, não mexer com ela, nada vai acontecer. Mas se ela pegar, ela vai tentar analisar o que é aquilo. Uma criança nessa fase, ela está no sensório motor, então o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa bolinha de vidro e fazer o quê? Pôr na boca. Não é isso que ela faz? Por quê? Ela leva lá dentro da estrutura cognitiva dela e compara com as coisas que ela conhece, assim, bala, sei lá o quê, uva, para ver se tem gosto de alguma coisa. Entendeu? Porque essa é a forma que ela aprende. Ela aprende com as sensações. Certo? Não contente, se ninguém verificar que ela pegou uma bolinha de gude e entrar em crise, né? Porque a gente já entra em crise. Ela vai pôr no ouvido. Porque ela já conhece coisas que fazem barulho e tal. E ela precisa ver se por acaso não é um negócio que faz barulho. Entendeu? E assim ela enfia no nariz. Ela tem que usar os órgãos do sentido, né? Para poder aprender. Então não adianta a gente ficar bravo. É a única forma que ela conhece de aprender. Não tem outra saída.
Né? Então, se a hora que ela realmente viu que não faz parte de nada disso que ela conhece, se ela já conhecer bola, ela tem aqui um esquema para bola. Certo? Se ela já brinca com bola de plástico, com bola de borracha, e aos pouquinhos, então, ela vai colocar essa bola aqui lá no esquema que ela tinha de bola. Agora, outras bolas que forem aparecendo na vida dela futuramente, bola de tênis, bola sei lá do que, ela já não precisa mais fazer todo esse processo. Ela já leva direto para o esquema. Entendeu? Então, quanto mais esquema a criança tiver, quanto mais for a diversidade de coisas que ela conheça, mais rápido ela vai aprender. Entendeu? Como é que é? Então, é assim que a criança vai construindo a sua capacidade cognitiva. Então, tem que deixar ela mexer. É claro que ninguém vai deixar a criança na creche pegar a bolinha de vidro, né? Mas esse é só um exemplo, tá? E depois, então, ela assimilou, ela comparou, colocou lá dentro, assimilou aqui, tá? Só que, se ela não mexer mais com aquilo, o cérebro da gente, ele é feito, aliás, o computador é feito como o cérebro da gente. O cérebro da gente tem um departamento aqui que chama memória, certo? Então, a criança tem que começar a usar aquele conhecimento e ligar com as outras coisas que ela já tem aqui dentro. Se ela não fizer isso, o cérebro dela manda para a memória. E depois de um tempo, a memória deleta tudo. Certo? Então, quanto menor a criança, mais ela vai ter que repetir. Muitas vezes. Até que ela incorpore. Incorporar significa que ela já colocou aqui dentro junto com os outros conhecimentos que ela já tem definitivamente. Aí ela não esquece nunca mais. Mas se você não repetir muitas vezes aquele mesmo conhecimento, ela vai deletar. Não é porque ela viu uma vez que ela já aprendeu. Nem ela e nem nós. Né? Cursos que eu dou para professores que vão fazer concurso. Eu falo isso para eles direto. Vocês têm que fazer as idas e vindas o tempo todo. Até você saber o que é incorporar, segundo o Piaget. É você ter condições de transferir aquele conhecimento. Tá? Porque todos vocês aprenderam área, perímetro, não aprenderam na escola? Será que aprenderam mesmo? Não. Você só aprendeu se você for capaz agora, por exemplo, se você precisasse, de calcular quanto nós precisamos de piso para essa sala. Se você não é capaz, significa que você não aprendeu. Você conheceu, mas você não chegou a incorporar. O que você aprendeu de fato, você é capaz de transferir, de usar para solucionar problemas. Se você não é capaz de usar para solucionar problemas, você não aprendeu. Entendeu? Então, daí a necessidade da gente estar criando um ambiente em que a criança possa estar testando tudo isso que ela vai conhecer. Quanto mais ela vai testando, mais ela vai assimilando, mais ela vai generalizando e mais ela vai incorporando. Né? Então, tem pessoas que não têm paciência com criança pequena, que vai repetir 10 mil vezes a mesma coisa. Não é verdade? Não é assim? Todo dia você tem que falar, todo dia, porque ela custa para incorporar. Porque ela também está muito assim, dispersa, um monte de novidade, ela está querendo conhecer tudo. Certo? Então, ela só vai aprender assim. Então, o Piaget fala, quando ela não sabe o que é e vai levar para a estrutura cognitiva dela, isso, o Piaget fala que houve um desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? Um problema, uma situação problema que ela tem que resolver. Então, não adianta eu querer explicar para ela. Ela que tem que resolver. Ela tem que levar lá dentro e mexer com as estruturas cognitivas dela, senão ela não aprende. Entendeu? Uma situação problema, um conflito. Ela só aprende assim. Então, o Piaget fala que até uma ameba que não tem cérebro,
Se você cutucar, ela vai se mexer até conseguir chegar a uma forma de não doer mais. Né? Então, aprender assim também. Tem que ter desequilíbrio. Desequilibrou a criança porque alguma coisa motivou e ela levou lá para dentro, ela vai aprender. Se não, ela não aprende. Certo? Então é bem interessante. Por isso que ele fala em desequilíbrio ali. Quando há um desequilíbrio, então, ela vai trabalhar com hipóteses. Que nós já vimos ali, né? Com tentativas. No caso da nossa criança, como ela está no período sensório motor ainda, ela vai usar os órgãos do sentido e o movimento para poder aprender. Então ela vai fazendo tentativas. Algumas tentativas ela vai perceber que não são adequadas. Até que ela chegue numa tentativa adequada. Está vendo que eu não estou nem falando de certo e errado? Porque tudo é certo. Não tem esse negócio de errado. Ela aprende assim. Não tem jeito. Então, essas não adequadas, o Piaget chama de erros construtivos. Porque eles são necessários, não tem como aprender de outra forma. A criança só vai aprender errando, tentando, errando. Aliás, a gente também. Mas a criança mais ainda. Né? Então, agora, quando ela chega na resposta adequada, aí ela volta ao equilíbrio. Equilibração. Entenderam? Então, é assim que a criança aprende, é assim que nós aprendemos, é assim que os alunos do ensino fundamental, do médio, aprendem. Tem que ter situações, problemas. Tá? Então, ela tem que querer pegar aquilo, ver, sentir. Passou a necessidade daquele objeto, tem que ter outro. Entendeu? Porque aquele já não vai mais garantir desequilíbrio para ela. Né? Então, é bem interessante essa equilibração majorante. Então, o que ele está falando é aqui, ó. Agora, a atenção e o interesse da criança deslocam-se até o resultado das suas ações. Ela não faz mais só por fazer. A criança é cada vez mais sensível às mudanças da realidade. Fonte de desequilíbrio e novas acomodações. A partir do momento que ela está trabalhando com hipóteses, então, o Piaget fala que ela usou dois mecanismos. O mecanismo de assimilação. Isso. E acomodação. Assimilação, quando ela compara. Ela não levou lá para ver se é uva, depois ela enfiou no ouvido para ver se tinha algum som, depois ela enfiou no nariz para ver se tinha cheiro, de alguma coisa que ela conhecia. E a acomodação é quando ela modifica a estrutura cognitiva. Por que ela modifica? O nome porque ela coloca algum conhecimento novo. Entendeu? Então vocês estão vendo que até para a gente ler, não adianta eu ler um texto desse, bonito, né? Então, vai falar, daí falou, tem que ter um desequilíbrio, tem que ter acomodação, mas você tem que ter na sua cabeça exatamente o que é um equilíbrio, o que é uma acomodação, né? Senão o texto também não tem sentido para a gente. Paulo Freire fala que o educador tem que desenvolver a curiosidade epistemológica. O que é uma curiosidade epistemológica? Sair da curiosidade ingênua para a epistemológica. Quer dizer, perguntar o porquê de tudo. Então não basta eu perguntar, tá, recognitiva. Mas por que recognitiva? Bom, eu sei que cognitiva é conhecimento, e o re? Então é o reconhecimento das coisas. Mas o importante é você questionar.
Entendeu? E você também permitir que a criança faça isso, que ela duvide de tudo, que ela pergunte tudo. O Paulo Freire fala que se o educador perdeu a capacidade de trabalhar com a sua curiosidade epistemológica, ele perdeu a capacidade de educar também. Porque provavelmente ele vai falar, não, fica quieto, agora não é hora de perguntar isso. E aí ele perdeu uma grande oportunidade. Porque se ela está perguntando, é porque ela já iniciou o processo. Houve um desequilíbrio. Né? Então era isso que a gente devia incentivar, que a criança se desequilibre sempre, para que ela busque sempre, para que ela... Aí você pega o Perreno, ele fala, o que é competência? Quando que você é competente para fazer alguma coisa? Quando que a gente acha que... Quando você é competente? Você é competente para fazer o quê, por exemplo? No que você se acha competente? É que eu me acho competente? Eu me acho competente naquilo que eu faço, de ensinar as crianças. Eu procuro sempre, no caso, assim, novas estratégias para ensinar, talvez que nem assim, as mesmas coisas, mas de forma diferente, mais interessante para eles, para não ficar monótono. E consigo ensinar o que eu consigo passar para eles o que eu quero que eles Lá tem gente que foge, só de medo que eu pergunte, ó. Tô brincando. Então, eu ensino para eles assim, a mesma coisa que eu quero que eles aprendam, só que de maneiras diferentes, de formas diferentes, instigando sempre eles a observar as diferenças e eles mesmos chegarem à situação. Como na história, você perguntar e eles procurar resposta, dar resposta, que assim também você já consegue perceber o que eles estão entendendo ou o que não ainda estão entendendo, para você poder saber como trabalhar. Eu acredito, eu não sei tudo, não sei, lógico, não sei. Ninguém sabe tudo. Mas o que eu procuro fazer, eu vou procurando fazer por esse caminho. Eu procuro melhorar, né? Eu procuro me melhorar também, aprender também para poder... Ninguém sabe tudo, mas você tem competência em alguma coisa quando você é capaz de mobilizar, mexer as suas estruturas cognitivas, os seus conhecimentos, os seus saberes para solucionar problemas. Se você for capaz, como você está sendo, de mexer com aquilo que você já conhece, para ajudar uma criança a aprender, e você tem essa consciência de que ele está aprendendo, significa que você tem competência naquilo. Entendeu? Então, competência é você mobilizar seus saberes para solucionar problemas. Agora, eu estou vendo que uma criança não senta, já está na idade de sentar tal, e eu não faço nada para melhorar a situação da criança. Aí eu não mobilizei os meus conhecimentos para resolver um problema. Então, naquela situação, eu não estou tendo competência. Entendeu? Então, toda vez que você é capaz de usar os seus saberes para solucionar um problema, é porque você está competente naquilo. Agora, ninguém, evidentemente, é competente em tudo. Ninguém sabe tudo. Mas a gente tem que estar sempre se desafiando para ir buscar. Pô, o Paulo Freire fala que só existe um ignorante. É aquele que não sabe que não sabe. Tá? Então, o mais importante é eu reconhecer, peraí, eu não tenho competência para tratar desse assunto. Eu não sou obrigado a ter competência em tudo. Né? Nem o ser humano tem. Aí eu busco. Alguém tem. Eu não tenho, eu tenho nesse, ela tem no outro, a outra tem no outro. Daí é importante, a Teberoski fala que o mais importante para um professor que trabalha numa linha de construir conhecimento é a humildade. Tá? Se a gente não admite que a gente sabe pouco, porque a gente sabe pouco, por mais que eu saiba, eu sei pouco. Dentro do universo de conhecimento, a gente sabe muito pouco, o conhecimento é muito amplo. Para eu dizer assim, nossa, eu sei tudo. Ele não sabe mesmo, né? Se eu fosse dar aula na creche, eu ia sofrer, porque eu não tenho a vivência, tá? Eu posso ter teoria, mas eu não tenho a vivência, é completamente diferente. Então, até você pegar as manhas, os macetes, você sofre muito.
Agora, a partir do momento que eu sei que eu não sei, que eu não tenho competência em algumas coisas, então eu busco com aqueles que têm mais, eu busco aprender. Agora, pior é quando eu não sei que eu não sei. Certo? Por exemplo, quando eu dava aula na Prefeitura de São Paulo, eu dava aula de português e eles me convidaram para ir trabalhar no Objetivo. E eu achava que eu era uma boa professora de português. Então eu fui dar aula no Objetivo. Quando eu cheguei lá, aqueles alunos aprendiam coisas em 7ª série, 8ª série, que eu nunca tinha visto na vida. Nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Então, esse é ignorante. Porque eu pensava que eu sabia. Porque eu desconhecia uma porção de coisas. Então, é basicamente isso. E isso acontece com todos nós. À medida que você percebe, pô, peraí, determinadas coisas eu estou sabendo pouco. E você busca. Agora, o pior é você achar que é sempre assim, que não tem outra saída. Percebe? Então, por isso que o Paulo sempre fala, o único ignorante é aquele que não sabe que não sabe. A partir do momento que eu percebo que eu não sei uma porção de coisas, graças a Deus, né, eu vou buscar. E eu vou estar me construindo todos os dias. Vou estar aprendendo todo dia. Porque eu perder a minha capacidade de aprender, eu perdi a minha capacidade de ensinar também. Né? Porque isso é uma troca. Não dá para a gente falar, nossa, meu conhecimento é top, já sei tudo. Né? Acabou. A partir do momento que você se vê como alguém detentora do conhecimento, é porque você realmente não entendeu nada da vida. Né? Porque todo dia a gente aprende, todo dia. É só você desenvolver a sua curiosidade epistemológica que você vai ver que todo dia você aprende. Não é assim? Então, competência aqui é aceitar essas situações, problemas. E tentar. Errar faz parte. Né? Errar faz parte. O Einstein dizia que só os grandes homens podem cometer grandes erros. Por quê? Porque eles tentam. Os covardes não tentam. Tá? Porque normalmente se associa o erro à culpa. Então eu faço uma coisa e erro, aí eu me sinto culpada. Né? Quando, na verdade, o erro, segundo o Piaget, é o melhor caminho para o acerto. Tá? Se você faz uma coisa errada uma vez e percebe que você errou, numa segunda você conserta aquele erro. Você comete outros, mas aquele você vai... Até que você chega uma hora que você vai fazer certo. Né? Se fizer uma receita de bolo hoje e não der certo, e você perceber que não deu certo porque você põe muito açúcar, amanhã você diminui o açúcar. Pode ser que o bolo não fique bom por outra razão. Mas não, aí você vai acreditar, não, peraí, então tem que bater a clara de forma diferente. Vai chegar uma hora, se você continuar tentando, que você vai acertar o bolo. Agora, normalmente a gente se sente tão culpado, né, quando a gente erra, que a gente não tenta uma segunda vez, uma terceira vez. Nossa, por que eu fiz errado? Meu Deus. E isso no dia a dia, né? A gente teve um dia que nós fomos para São Paulo, eu estava junto, e era um dia de rodízio. Aí veio multa do carro. Né? E aí você fica, pô, por que eu não pensei antes? Por que eu não olhei que era dia de rodízio? Sabe? A gente se culpa muito. E quando faz parte da natureza. Né? Você cometer erros faz parte. É a única forma de você aprender. Também das outras 2 vezes que eu fui, eu já nem fui com aquele carro. Entendeu? Mas por que eu sabia que tinha rodízio? Eu sabia. Por que eu não pensei antes? Porque estava fora do meu campo de motivação, de necessidade, de interesse. A partir do momento que surgiu um problema e veio uma multa, vê se eu esqueci novamente. Certo? Entendeu? Então, basicamente, se não está interessando no seu campo de interesse, aí a hora que surge um problema, aí às vezes é ali que você vai aprender. Entendeu? Você só olha que é um desequilíbrio, mesmo uma situação, o problema é que você aprende de verdade. E a criança mais ainda. Bom, vamos continuar agora. Os avanços na conduta mostram a proximidade da atividade intencional, porém ainda não foi estabelecida a coordenação entre meios e fins. Quer dizer, ela não faz uma coisa sabendo o que vai acontecer, exatamente, ainda nessa fase. Ela está tentando, tá? Mas ela não sabe ainda. O efeito produzido pela reação secundária acontece com repetições casuais e também acontece casualmente. A relação entre a conduta e a meta
Por exemplo, espernear para conseguir mexer com os pés um brinquedo pendurado. Então ela já começa a perceber, sim, que é ela que faz a coisa acontecer. Tá? No terceiro subestágio, a criança imita somente a conduta visível em seu próprio corpo. A existência do objeto continua ligada às ações e percepções da criança. Ela só o procura se ele está parcialmente oculto. O espaço está restrito à ação momentânea, pois nessa fase existe a ausência de conservação do objeto. Bom, uma coisa importante para as crianças até os 5, 6 anos de idade, né, então vai além dos 2 anos, é essa capacidade de conservação, tá? Dos objetos e de todas as coisas. Então, aqui no caso, nós estamos falando só de objeto. A hora que eu falar a partir dos 3 anos, eu vou explicar a reversibilidade e a conservação. Vou explicar já não. Então aí ela começa a perceber que o objeto se conserva. Mesmo que ele caiu da mesa, saiu da visão dela, que ele não vai desaparecer de vez. Tá? Ela já percebe isso. Subestágio 4, dos 8 aos 12 meses. Aí é gostosinho, né? A criança já está andando normalmente, né? Eu aos 12 meses não tinha falado uma palavra ainda. Nada. Agora, acho que eu não tinha nenhuma motivação para falar. Aí um dia me levaram no sítio, tinha os porquinhos, né? Acho que bonitinho, cor de rosinha, aqueles porquinhos, né? Aí disse que eu virei e falei, tinha pouquinho, entendeu? Mas até eu não falei mãe, não falei pai, olha que pessoa mais estranha, né? Não tinha cabelo, fui falar bem porquinho. Brincadeira, né? Mas hoje a criança nessa fase já fala muito, né? Coordenação de esquemas secundários aplicado a relações meio e fim. Então, ela já começa a ter a percepção do mundo e saber a finalidade do que ela está fazendo. Tá? Ela vai bater porque vai produzir um som. Antes ela não tinha percebido isso ainda. Esquema sucessão de ações que possui uma organização de ações que são suscetíveis de repetição em situações semelhantes. Exemplo, sacudir o chocalho para fazer soar. Então ela já sabe soar, né? De fazer barulho. Suar de transpirar. Tá? Então ela já sabe que ela vai bater porque vai fazer barulho. Inferna todo mundo. Porque ela percebeu que ela é capaz de fazer aquilo. Presta atenção, isso é uma coisa fantástica. Ela ser capaz de fazer aquilo. Então ela vai infernizar os outros. Então ela percebeu essas relações meios e fins. O esquema media o êxito de uma meta associada a outro esquema. Exemplo, agarrar um brinquedo retirando um obstáculo que está entre a criança e o brinquedo. Então ela já é capaz, né, de querer pegar ali, tem uma mesa na frente, ela dá a volta e pegar lá ou puxar. Né? Então, se ela está em cima da mesa, ela vai puxar para a área. Com certeza, vai cair tudo em cima dela. Mas ela já percebeu que ela pode trazer. Porque antes ela acha que o objeto tinha que chegar a ela sozinha. Né? Então não percebe que ela que traz um objeto, que pega um objeto. Caiu, tem que voltar na mão dela. Né? Agora não, agora ela já percebe. Então, essa passagem aí ao subestágio 4 é muito importante, né? Porque aparece já a intencionalidade. Então a criança já é capaz de fazer as coisas com a intenção de produzir algo. Né? Acentua-se a atenção que ocorre no meio. Então, tudo que ela faz, se chama atenção, se não chama atenção, se as pessoas gostam, se não gostam, como é a reação das pessoas, ela começa a agir em função disso. Ela tem muito essa necessidade de ver se ela é aceita ou não é aceita. Né? Aparecimento das primeiras coordenações do tipo meios-fins. Então eu vou bater porque vai fazer barulho. Eu gosto de barulho. Tá? Então ela começa a coordenar isso.
As reações secundárias coordenam-se em função de uma meta não imediata. Quer dizer, ela ainda não sabe o que ela vai causar com aquilo que ela está fazendo, mas ela já sabe que ela batendo vai fazer barulho. Agora, se isso vai incomodar ou não, se as pessoas vão gostar ou não, ela ainda não tem muita certeza disso. Meios adequados para a consecução do objetivo proposto. Então, ela já procura coisa que faça barulho, se ela gosta de barulho, né, que faça som. Nessa fase elas gostam muito de barulhinho, de som. Esquema do subestágio 4. Procedem do repertório prévio da criança, havendo a coordenação intencional. Sacudir um chocalho para produzir som. Então ela já tem o repertório dela lá, já está registrado na estrutura cognitiva dela, então agora já é intencional. Os esquemas ainda não possuem a mobilidade necessária. A conduta se repete tipicamente como foi aprendida. Então veja, fala alto. Eu estou falando para que outro dia uma criança, acho que tinha uma criança de uns 9 meses. Ela pegou o chocalho do chão e começou com uma mão, fazia barulho. Não contente, pegou o outro chocalho com a outra mão, fazia barulho. Depois, não contente com esse barulho, ela fazia assim, ó. Mas que bom, né? Que maravilha. Fazer o barulho mais alto. Isso é maravilhoso. Mas veja que ela ainda tem pouca mobilidade para mudar. Certo? E essa já é uma criança adiantada. Porque normalmente era muito repetido. A mobilidade para resolver problemas e criar coisas novas ainda é pouca na criança. Aí se ela percebeu agora que ela não dá sossego. Pegou o outro, depois batendo no chocalho para fazer barulho. Agora vai bater tudo que ela pegar, por um bom tempo. Né? Encontrar um objeto que foi escondido quando isso é feito diante dela. Então ela já é capaz, desde que você esconda na frente dela. Né? Progressos nas habilidades de imitação aproximada, por exemplo, entre chocar de mãos quando deve bater palma. Então ela já vê a pessoa bater palma, ela tenta imitar. Né? Progresso nas habilidades de imitação análoga. Abrir e fechar as mãos quando deve abrir e fechar os olhos. É muito engraçado isso, né? Você fala, abre e fecha os olhinhos. Põe a língua para fora, ela tenta, abre e fecha a mão, até ela conseguir entender, porque ela faz por analogia. Abriu e fechou alguma coisa. Que agora o olho já é outro problema. Certo? Possibilidade de imitar movimentos invisíveis. Mover os lábios, tocar o nariz, a orelha. Onde está a orelhinha do nenê? Né? E aí você não precisa fazer o movimento. Se ela já conhece, onde que está o nariz? Precisa tomar cuidado para não acontecer igual ao meu neto. Porque às vezes ela faz pela cara que você faz. Não porque ela já reconhece o objeto. Né? Coordenação dos esquemas de representação, facilitando a compreensão de objetos e fatos. Então, se ela tem mais esquemas de representação na estrutura cognitiva dela, ela já reconhece com mais facilidade. É muito parecido com coisa de bola, de rolar. Então, ela já leva lá naquele esquema. Quanto mais esquema ela tiver, mais facilidade ela vai ter, então, de aprender. O que mais que ela tem, então, já nessa fase? Disposição de sair de casa quando me coloco determinada roupa. Tem criança que já sabe, põe uma roupinha mais assim, porque vai passear. Né? Quando sua fralda é retirada, sabe que irá tomar banho. Esperamos que não, né? Vai tirar a fralda e só que vai tomar banho? Mas ela vai no momento engraçado, né? Vocês deixam... E aí acontecem as frustrações também, né? Eu tenho um filho... O meu filho, que hoje está com 36 anos, eu adotei. E ele já tinha passado por 4 famílias. Então, a família ele chorava muito, devolvia para a mãe batia. Aí passava, dava para outra família, ele dava um trabalho, devolvia. Isso com 2 meses. Certo? Então, quando ele veio e começou a ser cuidado, ele não aceitava a frustração. Certo? Então ele devia estar com 6 meses, aproximadamente, mais ou menos, e então ele sabia já sabe a hora do banho, né?
E aí eu peguei a roupinha dele do banho, pus a banheira e tal, e eu tinha esquecido uma camisa, não sei o que, eu já tinha tirado ele do berço e voltei ele pro berço. Sério. Aí ele começou a chorar, e perdeu o fôlego, ficou roxo, parecia que ia morrer. Ficou roxo, perdeu a respiração e tal. Aí como a gente não sabe o que era, a gente não sai correndo, levando para o hospital, eu e meu marido e tal. E aí foi aquela, fazer todos os exames para ver se não tinha nenhum comprometimento neurológico e tal. E depois de uma série de bichos, nós descobrimos que realmente não tinha nada. Teve frustrado que aconteceu isso correndo com ele e tal. Então, depois, para tirar isso dele, porque daí ele começou a usar isso todas as vezes. Qualquer coisa que frustrava, ele desmaiava. A criança percebe. E aí era uma coisa mais difícil, porque o médico falou, você, o psiquiatra, a hora que ele tiver essas crises, você vai deitar ele no chão para não ter perigo de se machucar e nem olha. Porque se você olhar, você vai estar reforçando. Então, olha como a vida é engraçada. Uma vez nós fomos a campo e ele... alguém veio me emprestar alguma coisa, pediu alguma coisa emprestada, então ele estava no meu colo. E eu pus ele um pouquinho no chão para dar o que a pessoa pediu. Não teve dúvida, ele começou a chorar, desmaiava, ficava roxo, ficava preto, isso aqui, levantava. Eu continuei falando para a pessoa tranquilamente. Como se nada. Aí a outra barraca que estava lá dizendo, nossa, que mãe desnaturada. Filho desse jeito, e ela nem liga. Sabia como que dói você fazer isso. Tanto que quando meu marido estava em casa, as crises dele eram bem piores, porque meu marido não conseguia. Certo? Ele ficava tão apavorado que dava uma olhadinha e a criança percebe. Certo? Custou para ele tirar esse comportamento. Então a criança é muito esperta, ela já tem esses esquemas, né? E ela vai sempre por repetir. Deu certo, ela vai repetir enquanto ela puder. Se a gente não tivesse tomado uma atitude muito séria, ele estaria desmaiando até hoje, provavelmente. É uma coisa assim, a criança cria esquemas muito sérios, tá? Então ela já percebe esquemas de conhecimento têm progressos, como os relativos à captação do espaço. Então ela já começa a perceber melhor o espaço, né? Observação e provocação de deslocamento dos objetos. Então ela mesmo joga 500 vezes por sinal, né? Ela joga, você dá na mão dela, ela joga de novo, porque ela está descobrindo isso. Distinção das pessoas, mais ou menos entre 6 a 8 meses. É por isso que primeiro ela vai com todo mundo. Ela não sabe quem é quem. Depois que ela começa a distinguir as pessoas, que ela começa a não querer mais ir com os outros. Chorar quando algum estranho se aproxima, sem que uma figura bem conhecida e protetora esteja presente. Tá? Então a gente fala, ficou caipira agora? Ela ficou caipira agora, ela começou a ficar esperta. Ela sabe quem é quem. Repetição de conduta tal como foi aprendida. Então eu falo um negócio, se uma conduta que ela fez com que ela se sentisse bem, ela vai repetir aquilo. Ela vai repetir aquilo até ela chegar no momento que ela perceba que aquilo não dá mais resultado. Tá? Subestágio 5, dos 12 aos 18 meses. Reações circulares terciárias. Nós vimos as reações primárias, né? As secundárias, quando ela já começa a se relacionar com os objetos, e agora as terciárias. É o descobrimento de novas relações instrumentais como resultado de um processo de experimentação ajustado à novidade da situação. Então agora ela já tenta mudar, fazer diferente para verificar o que acontece na situação. Tá? A assimilação agora não é mera repetição, tá vendo? Ela não está repetindo por repetir. Pois na reação circular terciária, o esquema sensório-motor está integrado por elementos móveis e variáveis em cada repetição, à medida que as condições da ação são modificadas. Então agora já não repete por repetir, ela tenta fazer alguma coisa diferente para ver o que acontece. Certo? Então é uma fase muito gostosa, que eles estão sempre na cara dela. Não é gostosa, professora? É gostosa, mas também tira o sério da gente do sério.
Tira, porque você nunca sabe o que eles vão fazer. Você nunca sabe, porque eles vão repetir, mas você está fazendo uma coisa nova. Meu filho faz isso. Então, ele pode. Você não sabe, está quietinho, ele vem dar um burro na cara do outro, certo? Porque na verdade ele está tentando descobrir coisas. A pessoa, ele quer chamar atenção, né? E é muito engraçado isso, como a criança, ela não faz por maldade, ela não tem essa coisa, ela está fazendo mesmo, buscando experimentar as coisas, né? Nessa fase a mordida parece mais assim gritante. A mordida, porque é interessante, ela precisa tentar alguma coisa para se aproximar, nem que seja mordida, né? Mas ela precisa se aproximar do outro. Alguém tem alguma coisa para contar dessa fase? Algum caos? Tem muitos, né? Então quem quer contar um caos dessa fase? Essa fase é gostosa, é interessante para a gente lidar. Quem tem um caos para contar dessa fase? Às vezes a criança não consegue se comunicar, né? Aí ela bate no outro porque é uma forma de chamar a atenção do outro, né? Porque ela tem dificuldade ainda de se comunicar. Enfia o dedo no nariz do coleguinha, mas não por maldade, ela quer saber como que é lá dentro. O ouvido, o ouvido é fatal, né? Você tá do lado do... Bom, a busca ativa de uma nova relação. Olha lá, coisa aqui que eu peço para contar, vocês não contam, mas entre vocês fazem. Né? Bonito isso. O que vocês falaram aí de interessante que eu também quero saber? Eu também preciso aprender todo dia. A gente falou que além de enfiar ouvido, nariz e tal, olho. Olho. Cuidou? Gente, mas o olho é bonito, né? É interessante você dar uma bonequinha que mexe o olhinho, alguma coisa, elas vão direto. É verdade. Até a pessoa fala, nossa, eu não sei, minha filha, uma pessoa para mim lá, acho que tem problema, ela afunda o olho de todas as bonecas, é absolutamente normal. Absolutamente normal. Então a busca ativa de uma nova relação entre meios e fins inicia-se de modo então intencional, mas é atingida normalmente de modo fortuito, quer dizer, ela tenta fazer, mas ela consegue os resultados de repente, nem sabe muito bem por quê. Quando o esquema prévio não é eficaz, a criança ensaia procedimentos aproximados até que o tateio leve à resposta correta. Então ela vai tentando até que ela chegue no que ela quer. É muito interessante, né? Eu lembro que eu ficava dormindo, fazia minha filha dormir, ela ficava do meu lado, ela enfiava a mãozinha no nariz, sabe, assim, ficava quietinho até onde que ela ia, até onde eu aguentava também. A criança começa a usar meios novos para atingir seus objetivos e realiza verdadeiros atos de inteligência e de solução de problemas. Ó, ela já nessa fase, ela já consegue resolver pequenos problemas, né? Aproxima um objeto puxando algo sobre o qual está situado, por exemplo, uma manta ou uma almofada. É fatal, né, ela querer alguma coisa de cima da mesa e puxar a toalha. Acho que todo mundo já vivenciou essa experiência com uma criança. A conduta do barbante é semelhante e consiste em atrair um objeto puxando o prolongamento do mesmo, que pode ser um barbante. Não é à toa que as fábricas fazem coisa de puxar com barbante para a criança nessa fase, porque é a fase que ela está descobrindo, tá? Que ela pode usar alguma coisa para trazer o objeto até ela, certo? Então é muito importante esses brinquedos, e não precisa ser brinquedo. Se puser 3 latinhas que faz barulho e passar um barbante no meio e deixar ela puxar, ela vai adorar. Certo? Faz barulho, parece um cachorrinho, ela imagina 1000 coisas, né? Então, e é a fase, por quê? Porque como nós vimos, a necessidade é interna. Então é aquilo que ela está precisando nessa fase. Certo? Então daí ela gostar tanto. Acabou a fase, aquilo lá não vai ter mais nenhum valor para ela. Né? A conduta do bastão consiste em usar um bastão ou um pau para alcançar um objeto afastado.
né? Por isso, brincadeira de pesca, para ela perceber que ela pode tocar com alguma coisa e trazer. Então essas coisas vão mobilizar bastante a criança nessa parte. Do que você gosta de brincar? Hã? Não gosta. Quantos anos ela tem? 4. Então tá bom. Puxar o lençol sobre o cal está de pé até compreender que precisa sair de cima para poder pegá-lo. Tá? Ela fica puxando e percebe que ela precisa sair de cima. Mas ela começa a perceber. Tentar passar um boneco horizontalmente através das grades verticais do parque até entender que precisa fazê-lo girá-lo para conseguir fazê-lo passar. Isso é interessante. O Piaget falava que você não pode dar resposta para a criança em hipótese alguma, você tem que deixar ela tentando, porque não adianta você dar resposta, porque se ela não tiver elementos na estrutura cognitiva, ela não vai entender. O Vygotsky, ele já acha que não, que o professor ele é mediador. Então ele trabalha entre o que o aluno, a zona de conhecimento real, que é o que o aluno já sabe, e a partir do que ele já sabe, ele já tem potencial para aprender outras coisas. E que se você atuar nesse meio, que é a zona proximal, por isso que eu sempre falo que o professor tem que trabalhar na zona. Certo? Todo professor trabalha na zona. Certo? Então aí já é Vygotsky. Então, todo o conhecimento que a criança vai acumulando aqui, dos esquemas e tal, o Vygotsky chama de zona de conhecimento real. É por isso que a realidade das pessoas é diferente. Né? O que é a sua realidade? Você tem que você conhece, é diferente da minha. Totalmente, por sinal. Né? Cada um tem uma realidade. Não dá para você comparar. Não dá para você querer que você veja as coisas do jeito que eu vejo, ou ela, ou a criança, muito menos. Porque a realidade dela é bem diferente da nossa. Quando você tem uma zona real, você tem uma zona potencial. Quer dizer, o que você pode aprender a partir do que você já sabe. Tá? Então, se a criança já anda, ela já tem potencial para correr. Mais ou menos, tá? Só dar um exemplo. Tudo bem? Ela vai correr? Não obrigatoriamente, né? Para correr, alguém tem que fazer essa mediação aqui, ó. Trabalhar aqui no meio, criar condições para que ela consiga correr. Porque se ela tiver com uma pessoa que segura na mão dela o tempo todo, fala, sai cair, vai para cá, ela não vai correr nunca. Certo? Então, é aqui que o professor trabalha. Na zona proximal. Por isso que em concurso todos os autores falam que o professor é mediador. Porque ele tem que trabalhar nesse meio, tá? Entre o que o aluno já sabe e o que ele é capaz de aprender. Então, o Vygotsky fala que você pode se desafiar para que a criança avance mais rápido. O Piaget acha que não, porque o desenvolvimento é a maturidade do cérebro e o ambiente ele auxilia bastante, mas não tem como adiantar. E o Vygotsky acha que tem. Então esse meu neto, meu primeiro neto que morava comigo, fazia todas as experiências piagetianas e vygotskianas com ele. Certo? Então, ele tinha uns bonequinhos, sabe esses bonequinhos Homem-Aranha, sei lá o que, e ele tinha uma motoca. E a motoca tinha um buraco atrás. E ele estava pegando os hominhos e tentando enfiar esse buraco. Evidentemente que com os braços abertos, as pernas abertas, o hominho não entra. Né? Então eu peguei e falei assim, Guilherme, fecha a perninha dele e o bracinho dele assim, ó, que agora ele entra. E aí ele imediatamente pegou os outros e começou a fechar o bracinho. Então, segundo o Vygotsky, eu trabalhei aqui na zona proximal dele. Ele ia demorar muito tempo ainda para descobrir sozinho como é que ele ia fazer aquilo. Para o Piaget eu não deveria fazer isso. Para o Vygotsky, isso é o que eu devo fazer. É garantir que o que estava aqui no potencial se torne real.
tivesse potencial aqui, eu podia falar quanto eu quisesse aqui, explicar quanto eu quisesse, que nada ia acontecer, tá? Mas como eu achei que ele já tinha potencial para isso, porque eu estava analisando a situação, o que ele já tinha no real, o que ele já tem no potencial, então eu garanti que o que estava no potencial se tornasse real. De certa forma, um complementa o outro. Um complementa o outro, tá? É que são visões diferentes, mas não é que um está certo ou o outro está errado. De fato, se não houver um amadurecimento do cérebro, eu podia falar quanto eu quisesse para ele fechar as perninhas do bonequinho, que ele ia continuar enfiando o boneco inteiro lá, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer sempre a avaliação diagnóstica da criança, para saber o que ela tem no real, para eu ter certeza do que eu posso trabalhar aí, fazer a mediação. Não posso forçar demais, mas também não posso fazer de menos. E aí fica uma coisa sem desafio para a criança, sem problematizar. E aí ela não tem interesse, tá? Por isso que o trabalho aqui... O que foi? Acaba 7h30? Ah, que graça! Diz que tinha um prostíbulo. O que é o prostíbulo? Lugar de prostituta. Isso mesmo. Eu tentei lembrar uma palavra mais da linguagem coloquial, não lembrava. Amazônia. Não, tinha Amazônia, né? Aí eram vários andares. No primeiro andar só trabalhavam prostitutas enfermeiras. No segundo andar, só prostitutas telefonistas. No terceiro andar, só prostitutas professoras. Aí, disse que os homens todos só iam lá para o terceiro andar. Era uma beleza. Aí foram perguntar, né? Foram fazer uma pesquisa. Por que essa preferência pelas prostitutas professoras? Aí disse que no primeiro andar, as enfermeiras na hora H falavam assim, calma, calma. No segundo andar, as telefonistas na hora H falavam assim, um momento, por favor. Por favor. Agora, no terceiro andar, as professoras falavam, faz mais 150 vezes para você aprender. Então, basicamente, né, é isso. Gente, não adianta fazer mais 150 vezes, mas tem que repetir algumas vezes até ficar claro. Então é isso. E por isso que eu brinco. O professor vai trabalhar na zona próxima. 2:10, fala. Como ela falou ali, aí chega na fase que eu espero que a criança esteja e não acontece. Eu vou voltar a trabalhar de novo com a criança. Você volta a dar os desafios da fase anterior, tá? Porque às vezes o que acontece, às vezes no fundamental, quando eu estava no curso, eu fiz com uma criança do terceiro ano, viajei os testes viajetianos, né? E não conservou em nenhum deles. Então ficou assim, né? Até a professora falou, olha, como a gente trabalha, né? Porque ficou faltando tudo isso, né? Então, como dizem, faltou tudo isso que ele ia receber na creche, no infantil, para estar alcançando, né, essas fases de conservação, ou seria uma... Agora tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você faz um teste de conservação, é o que eu ia falar agora na próxima, eu ia falar de reversibilidade, conservação, tudo isso, né? Mas eu volto, eu não vou fugir daqui de Socorro, então eu volto no próximo HTPC que vocês quiserem, eu volto, tá?